boa tarde. Não sei se estão me ouvindo. Estamos. Pronto, muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de primeiro fazer um agradecimento pelo convite que me foi feito para estar nesse evento tão importante de maneira presencial, mas em razão de uma dificuldade aqui de transporte ontem, né, na minha cidade, Natal, no Rio Grande do Norte, uma chuva forte e eu não consegui chegar ao aeroporto. Então, eu agradeço o convite e também a oportunidade de poder fazer minha exposição de maneira remota. Eu cumprimento a todas as pessoas na mesa, todas as mulheres que estão na mesa, e também a todos que estão assistindo. Eu sou Érica Canuto, eu sou uma mulher de estatura mediana e com cabelo nos ombros, estou usando óculos e uma blusa azul, e estou no telão, não estou presencial. Então, o tema que me foi dado para falar foi violência processual. E confesso que esse tema é um tema que me é muito caro, é um tema que está no dia a dia da LIDE em relação à proteção da mulher em situação de violência, porque tem sido uma forma nova, inovadora, diferenciada de usar os meios legais para atingir a mulher, para perseguir a mulher, para causar também dano psicológico, né? Ou realmente tirar essa esfera de liberdade da mulher, como é a perseguição. Eu vou colocar aqui os slides, eu vou pedir licença para colocar aqui a apresentação. Já está para todo mundo a apresentação? Tá ok, né? E a gente vai falar um pouco sobre perseguição processual no contexto da violência doméstica. Vocês estão vendo a apresentação? Está dando para ver? Estamos. Certo, obrigada. Deixa eu diminuir um pouco mais aqui para ele sair inteiro, o slide inteiro. Então, uma das coisas iniciais, né, que a gente tem que falar é que a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela não fica situada só no juizado da violência, só no juízo específico da violência, ou no juízo criminal, ou na medida protetiva. Essa violência, ela transborda, ela sai dessa esfera e ela chega a outros lugares, ela chega a outras pessoas, ela chega ao trabalho da mulher. Às vezes, muitas vezes, essa mulher é perseguida no local de trabalho, é muito visitada, é muito vilipendiada, né, e atingida, né, nessa violência no local de trabalho, e às vezes o chefe, o patrão vai dizer, eu não quero essa confusão aqui, no meu empreendimento, aqui na minha empresa, eu vou botar você para fora, né? E a mulher muitas vezes é mandada embora, porque chega ao local de trabalho dela, chega à faculdade, chega ao local do estudo dela, uma escola, né? Então, isso chega até onde ela vai, é como se essa violência a seguisse. E ela transborda também porque chega às crianças, chega à família, chega aos amigos e chega a outros lugares processuais, que é o tema da nossa fala. Outros lugares processuais inimagináveis, muitas vezes inimagináveis, como é o juizado especial criminal, como é a vara criminal e como é muitas vezes uma vara de família ou mesmo um órgão correcional da mulher. É o que a gente vai falar. Eu gosto muito dessa imagem, isso me tocou muito, foi uma mulher que eu atendi, depois de alguns anos que ela sofria violência, ela conseguiu sair para pedir medida protetiva, mas antes ela tentou, né? Ela vivia em cárcere privado, tinha filhos, e um dia ela estava na casa, tinha um quintal, né? E um quintal parecido com esse daqui, com um muro, e ela teve a oportunidade de ir embora, de fugir daquele cárcere, e ela subiu realmente no muro para ir embora, para fugir. E aí o filho estava na porta desse muro e disse, mamãe e eu, né? Uma criança, mamãe e eu. E ela voltou. E ela realmente retornou, porque
essa violência, né, atingia não só a mulher, mas também os filhos, mas ela jamais ia deixar fugir sozinha, né? No plano de fuga dessa mulher vítima de violência se incluem os filhos, né? Então não dá para separar, não dá para dizer isso, a violência é só contra a mãe, é só contra ela, permanece intacta a visitação, permanece intacto o direito, né, de convivência, permanece intacta a guarda, né? Não dá para permanecer intacta, é preciso analisar, é preciso verificar caso a caso o que deve permanecer, como deve permanecer ou não, porque ela nunca está sozinha, ela nunca vai sozinha, né? É preciso analisar essas vítimas que algumas pessoas dizem que são vítimas indiretas, mas eu prefiro dizer que são vítimas diretas da violência, né? A violência, né, para falar um pouco antes dos processos, a violência é uma experiência que cala. A gente não deve exigir de uma vítima um padrão. Ela tem que gritar, se for vítima mesmo, ela grita, ela chora, ela chama vizinho, ela não aguenta calada, né? Não existe padrão de vítima. Cada mulher tem uma experiência diferente com esse trauma. Esse é um evento traumático. Então, cada mulher tem uma experiência diferente. Algumas vão até mesmo se colocar numa posição de se chegar à polícia, não, ele não fez nada, não. Né? Mas não é porque ela gosta de apanhar, não é porque ela quer continuar na violência, mas porque a situação de violência ela é complexa e ela pode fazer com que essa mulher ela traga narrativas contraditórias, desconexas, incompletas. Não significa dizer que ela está mentindo, significa dizer que ela está muito atingida pela violência. Então, depois de um trauma, depois de um evento traumático, como é a violência, e ainda mais uma violência reiterada, né? Muitas vezes modificada, né, essa violência, a dia a dia, né? Porque não é um dia na vida da mulher, é uma coisa que se repete. Então, isso vai causando também modificações no comportamento. Então, quem lida com violência, quem atende mulheres em situação de violência, tem que perceber isso. Mas ela não disse nada com nada, como é que eu vou fazer essa ação penal? Talvez não seja o dia para ela ser ouvida naquele dia. Talvez aquele dia seja o dia de pedir a medida protetiva. Deixa ela passar um tempo, deixa ela se recompor, deixa ela se restabelecer. Não é todo dia que a gente consegue falar sobre o trauma. Não é todo dia. Então, a gente precisa entender isso. Isso é perspectiva de gênero. É você perceber que não é todo dia que a narrativa vem completa. Né? E muitas vezes ela não vem completa naquele momento. O depoimento que você dá numa delegacia, depois de um flagrante delito, ele é depois de uns dias, depois de uns dias livre da violência, depois de uns dias de se restabelecendo, esse depoimento pode ser outro, mais completo, mais cheio de nuances, trazendo mais elementos. Então, precisamos entender isso quando escutamos mulheres e ouvir não com o interesse de dizer eu quero ver o dia, a hora, o local e como foi para pegar aqui o crime e acabou. Você precisa entender o todo, porque se a gente está pretendendo fazer uma proteção integral da mulher, eu preciso entender o todo. Mulheres estão cansadas, mulheres estão exaustas, mulheres estão há muito tempo numa situação como de guerra, sabe, o estado de guerra, estado de alerta, sabe? Às vezes ela fica também batendo de um lugar para o outro, não é aqui, é ali, aqui é o divórcio, ali é a medida protetiva. E muitas vezes as mulheres sentem que não são ouvidas. Ela fala e ninguém ouve, e ninguém dá ouvidos. Mas eu disse isso aqui, mas ninguém dá ouvidos, né? Como se ninguém desse ouvidos. É preciso considerar que a situação de violência ela gera indecisão e insegurança. Às vezes ela vai e ela vem. Não quer dizer que ela está mentindo, repito. Não quer dizer que ela gosta de apanhar. Quer dizer que é a situação de violência que causa isso. E eu preciso entender isso aí. Então, os fatos podem estar distorcidos, confusos momentaneamente. A vítima pode apresentar essa narrativa de contraditória, pode tentar fugir da ajuda, vocês não resolvem nada. Às vezes ela pode chegar e dizer que o serviço está deficiente, vocês aqui não resolvem nada. E a gente tem que saber
acolher essa fala dessa mulher, porque ela está cansada, ela está muito cansada. Ela vem de uma guerra, ela está saindo de uma guerra. Então, é preciso saber acolher também, não ficar, você não quer ser ouvida, não, então vá procurar outro lugar. Não é isso. Mas acolher aquela fala, o que é que está precisando, o que é mais importante para a senhora hoje, o que é que eu posso, como é que eu posso lhe ouvir? Você pode falar aqui comigo, aqui é o serviço certo, existe uma rede de proteção para lhe acolher, sabe? Eu entendo que a senhora está cansada, sabe? Então, vamos tentar resolver as coisas principais, o que é mais importante, deixar a senhora em segurança, sabe? Tentar fazer uma fala realmente de acolhimento para ela, né? Quando ela chega no serviço, muitas vezes ela não diz, ele fez isso, isso e isso no dia tanto e tanto. Ela diz, eu não aguento mais. Eu já não aguento mais. Então, é uma história. Tem toda uma história para ela contar. E tem toda uma história que talvez em uma fala a gente não alcance. A gente não consiga alcançar o todo. Mas ouvir com atenção, né? Eu não aguento mais. É uma fala de exaustão, sabe? De pessoas que estão devastadas. Já não, nada mais pode ser pior do que eu já vivi. Então, a gente tem que ouvir, legitimar a fala dessa mulher, deixar que ela fale, que ela chore, que ela conte e registre. Registrar o que é importante. Não é falando e anotando. Peraí, você disse o quê? Não, deixa ela falar espontaneamente. E depois vai anotando, ou concomitantemente, ou gravando, né? Então, deixa ela falar, depois é que faz as perguntas, direcionar as perguntas à defesa dos interesses dela, perguntar o que ela deseja hoje. Eu sei que é muita coisa que a senhora precisa fazer, o divórcio, a guarda dos filhos, pensão alimentícia, pedir a medida protetiva. O que a senhora deseja hoje? Lembrar que ela é autônoma, que tem a liberdade dela tem que ser respeitada, né? Então, assim, não ficar dizendo, mas eu acho que você deveria ir para casa da sua mãe, mas eu acho que você deveria... Não. Colocar as opções para ela e decidir junto com ela, né? Aclarar aquela situação de risco, porque muitas vezes o serviço, né, nós temos uma percepção do risco e ela tem outra percepção. Ela diz, não, eu acho que ele não vai fazer nada comigo, não, porque ele sempre diz que vai me matar e nunca mata, nunca tentou, então eu acho que ele não tem coragem. E às vezes ela está com a percepção falha. E nós que temos a técnica, né, o formulário de avaliação de risco e a técnica do atendimento, nós sabemos que não é bem assim, né? Oferecer, além do serviço jurídico, psicológico, social, de saúde, todos os encaminhamentos, informar a ela os direitos dela, o que ela tem direito, sabe? O que ela tem direito. E também perguntar, não custa nada, essa mulher chegou lá, eu tenho mulheres que vão com a roupa do corpo, às vezes até descalça, fugindo, né? Então, para onde você vai? Você veio com quem? Você tem como voltar? O lugar que você vai voltar é um lugar seguro? Você precisa de apoio para voltar? Precisa que acione o serviço de segurança, a Patrulha Maria da Penha? Precisa que acione o serviço social, né? Você tem para onde ir? Onde estão os seus filhos? Então, são perguntas de acolhimento, né? De tentar entender como está a situação hoje. E ao longo do processo vai resolvendo o resto. Porque não é um dia que a gente diz, pronto, deu a medida protetiva, está resolvido. A medida protetiva é o coração da Lei Maria da Penha, é o que a gente tem de melhor a oferecer uma mulher vítima de violência, mas não encerra ali. É preciso saber que a proteção ela se estende. E a gente achar que deu a medida protetiva, deu tudo, é um equívoco, né? Porque existem outros processos. As mulheres iniciam, elas vão ter sustentação para iniciar e segurar, e sustentar os processos, e até o fim. Diz, não aguento mais, não quero mais esse processo. Uma ação de alimentos, um processo criminal, um divórcio, uma divisão de bens, uma guarda de convivência, depoimento na delegacia, 1000 depoimentos ali e aqui, a alegação de alienação parental, medida protetiva, e ela fica lá confusa no meio daquilo tudo. Então, a medida protetiva é, sim, o processo mais importante de todos esses, onde gravita, onde deve gravitar no seu entorno, todos os demais, mas ele precisa de ir além, é preciso ir além da medida protetiva. Outras medidas são importantes, né? Além de medida protetiva, né? Que busca a situação de vulnerabilidade, eu gosto muito desse julgado, porque diz assim, olha, uma medida protetiva, essa aqui foi de alimentos, mas pode ser qualquer uma,
ela subsiste enquanto perdurar a situação de vulnerabilidade desencadeada pela prática da violência. Às vezes fica ligando para a mulher, você ainda precisa da medida protetiva? Olha, tem uma situação X que aconteceu, que foi o risco maior, que ela pediu medida protetiva. Mas eu não posso negar que existe uma situação de risco ou de vulnerabilidade que foi desencadeada pela prática da violência. A violência reiterada colocou a mulher, esta mulher, numa situação de vulnerabilidade que precisa ser acolhida com a medida protetiva. Então, não são 6 meses que garante, não é um ano que garante. Enquanto durar a situação de vulnerabilidade. Ah, mas ele não procura. Mas ele pode procurar. Na hora que tira a medida protetiva, ele pode procurar. A medida protetiva também tem função protetiva, né? De prevenção. Não é só, mas ele está hoje, ele procura você hoje. Não, ele tem também a função preventiva, de prevenir, porque já aconteceu e eu tenho tudo para imaginar, para prever, para analisar que vai acontecer de novo. Então, a gente só usando a lente de gênero, a perspectiva de gênero, a análise segundo do processo, segundo a perspectiva de gênero, com as balizas próprias, né? O que é a perspectiva de gênero? É uma metodologia de interpretação da prática. Perspectiva de gênero não é para estudar e ficar guardado na mente da pessoa, não. É uma metodologia de uso, de prática, de buscar uma reparação histórica da desigualdade naquele processo, reconhecer que a mulher vítima de violência doméstica e familiar, ela está em situação de vulnerabilidade e, por isso, merece a proteção da Lei Maria da Penha. Então, as balizas são reparação histórica de desigualdade, vulnerabilidade e proteção integral. Essa perspectiva de gênero eu não consigo aplicar se eu não estiver atenta aos estereótipos de gênero. Os estereótipos são situações da cultura, né, históricas, que são alimentadas por músicas, por novelas, por propagandas, por ditos populares, sabe? Pela cultura patriarcal, que os colocam, mais ou menos um tipo, faz um tipo, né? O estereótipo é um tipo, é um protótipo, é uma coisa representativa, né, daquela situação. Tipo, ela quer me prejudicar, toda mulher quer prejudicar o homem no processo, porque ela está ressentida, ela é descompensada, ela é doente, ela é interesseira, ela provoca, ela quer me ver preso, e você não sabe quem ela é, você não sabe quem é essa mulher. Ela realmente é uma cobra, não é? E eu a conheci um site de relacionamento, às vezes, para dizer, para tentar colocar essa mulher como uma indigna, né, da palavra dela. Ela é uma garota de programa, ela é mentirosa. Vocês se lembram da imagem que foi pintada de Capitu, né? Capitu, os olhos de cigano, oblíqua dissimulada. E a Capitu tem sido colocada também nos processos, né? Mulher dissimulada, mentirosa, se dá um desfrute. Ela não é uma boa mãe, ela deixa esses meninos aí, vai para a festa. Teve até um caso de ele tinha medida protetiva contra ele. Ele encontrou a ex-mulher numa festa. E ele olhou para ela, chegou perto, ele disse, o que você está fazendo aqui? Onde é que os meus filhos estão? Quer dizer, ele estava na mesma festa que ela, mas ele queria saber se ela, que é a mãe, que fica em casa, né? Essa é a boa mãe, que se sacrifica pelos filhos, larga tudo, não consegue, enfim, ela às vezes não consegue se manter no emprego, né? Tem um texto da professora Silvia Pimentel, que é Estupro, Crime ou Cortesia, que vem falar sobre isso. Ela está precisando, ela está precisando, né? Eu sei que ela está precisando, né? Colocando isso como uma cortesia, né? Ela é useira e bezeira. Isso aqui foi um processo que eu participei, né? E nas alegações finais, o defensor chegou a dizer isso. O cara tinha 11 processos contra ele, a mesma mulher, 11. Quando ela resolveu denunciar, denunciou tudo. E se transformaram em 11 processos. Aí ele, nas alegações finais, ele disse, essa mulher é useira e vezeira em processo de violência. Quer dizer, ela que era useira e vezeira. Não era ele que era o reincidente. A visão que se coloca. Então, estereótipo é isso.
Ele transforma a vítima em culpada, né? E ela é culpada porque ela é ela. Não foi nada que ela fez. Ela é culpada porque ela é dissimulada, porque ela se dá o dos frutos, que ela gosta, né? E aí vem a violência processual, né? Que é o efeito rebote ou o uso do sistema de justiça como vingança, né? Então, notificações judiciais, né? Tem casos aqui, né, casos que eu acompanho, que ela não pode, tudo que acontece com a criança foi para a escola, aí foi para a casa do pai, né? O direito de convivência. Ele faz uma notificação extrajudicial para ela porque a camisa azul não veio. Aí faz outra notificação porque o horário demorou 5 minutos para a criança descer. Faz outra notificação para ela responder, notificando para ela em 15 dias responder porque aconteceu isso do descumprimento do acordo de visitas, né? Então, assim, notificações excessivas, como é uma perseguição a vida dela. Onde é que estava a criança? O que foi essa manchinha no pescoço dela? Por que não tá, o cabelo está desalinhado? Por que não levou a criança no dentista? Então, ao excesso, ao excesso. A gente tem que falar sobre essa perseguição processual, obviamente, com um direito constitucional, que é o direito ao acesso à justiça, mas esse acesso à justiça ele não pode ser usado de maneira abusiva, porque vira um abuso de direito ou ato emulativo. O abuso de direito só comete quem tem direito. O abuso de direito processual só comete quem tem direito processual. Então, você abusa no exercício de um direito reconhecido. O uso da justiça, né, o acesso à justiça, é um direito reconhecido. Mas você não pode abusar nesse exercício de modo a incomodar, de modo a perseguir, de modo a trazer causar danos, de modo a praticar um ato ilícito, como diz o Código Civil em relação a isso, né? Como diz o próprio Código Civil, isso é ato ilícito, comete ato ilícito quem abusa de um direito regularmente reconhecido. Então, não estou falando de nada escuso, eu estou falando de uma prática muito pior e muito mais difícil de ser reconhecida até pelo próprio judiciário, por nós, do sistema de justiça, porque é o uso do próprio sistema. Quem é que vai dizer que uma pessoa não tem direito de entrar com processo, de ajuizar uma ação? Mas é preciso usar as lentes de gênero, é preciso usar, na prática, a perspectiva de gênero para perceber qual é a intenção. A intenção é realmente causar dano. Então, interpelações, notificações, ações revisionais de alimentos, modificação de guarda toda hora, partilha de bens, esconde bens, bota em nome de TC, dificulta a localização, a alegação de alienação parental, né? Alega que a mãe está fazendo a cabeça da criança. Essa criança viu a violência, ela viu, ela presenciou, ela se colocou na frente da mãe, ela se agarrou com a mãe, ela viu muitas vezes a mãe chorando depois de apanhar, e ela se colocou, ela está lá e ela às vezes não quer ver esse pai, e ela não pode ser obrigada a ver esse pai. Né? É preciso ter essa percepção que não é obrigatório, você tem que, o STJ recentemente deu uma decisão que eu achei muito interessante, que foi num caso que o pai tinha cometido abandono afetivo, né? Abandono do dever de cuidado, e agora ele está querendo o direito de convivência com esse filho. O filho tinha 16 anos. E o filho disse que não queria vê-lo. E a justiça e foi reconhecido pelo STJ o direito desse menino de não ver o pai. Ele não quer ver esse pai estranho. Ah, mas eu quero me aproximar. Ah, mas eu não quero agora. Entendeu? Então, assim, essa criança que muitas vezes o adolescente que viu a violência, ela é obrigada. Ela não é ouvida. Ninguém pergunta a ela, só diz assim, não, o direito da mãe não atinge o direito do filho, e como se fosse assim fácil separar uma mãe que sofre violência, uma mulher que sofre violência, dos seus filhos que assistiram, acompanharam, que estão com ela. Não é fácil dizer que ele vai buscar na casa dela, que fica xingando, quem é que está aí com sua mãe é uma vagabunda,
sabe? Você me conte aí quem é esse homem que está aí dentro dessa casa, você tem que me contar tudo. Enfim, é fácil, não deveria ser tratado como fácil discernir as duas situações, é preciso analisar um a um. Denúncias em conselho tutelar, que aconteceu também um caso que a mulher fugiu da violência, conseguiu fugir de uma cidadezinha do interior aqui, ela fugiu, levou a pequenininha, a criança menor, né, com ela, conseguiu fugir com a criança, veio para a capital, pediu medida protetiva, foi o que ele fez. Ele foi lá no conselho tutelar, na cidade dele, com mais 2 crianças, disse que a mãe tinha abandonado as crianças, fez lá um termo de entrega dessa criança ao pai, e ele, com esse termo de entrega, foi lá na assistência, na Secretaria de Assistência, e conseguiu mudar o Bolsa Família para ele. Então, ele não só está regulamentado com as crianças, como está com a Bolsa Família. Né? Então, isso são formas de vingança. Dizer que a mãe está cometendo maus tratos, que calúnia, injúria, difamação. Às vezes, a mulher está no curso do processo, ela diz, não, eu não quero processar por essa ameaça, e pede a audiência do artigo 16 para desistir da representação. Ora, ele vai rapidinho lá e denúncia de calúnia contra ela. Está vendo aí como não era verdade? Ela desistiu, porque não tinha violência, coisa nenhuma. E ela não conseguiu provar. E aí a mulher está respondendo. E esse processo dela, pasmem, lá no juizado criminal, ele anda mais rápido do que o da Lei Maria da Penha. Logo designado uma audiência de conciliação, e vai para fazer um acordo. E logo ele vai para uma audiência de conciliação, ela vai e ela se vê, poxa, eu faço esse acordo, eu faço a transação penal, me livro do processo, eu vou correr o risco de ser condenada, né? E o processo anda mais rápido. Denunciação caluniosa, às vezes a mulher muda até a versão para protegê-lo, né? Para proteger esse homem, e aí ela é acusada de crime de denunciação caluniosa, que é a pena superior a quase todos os crimes de violência doméstica. E reclamações disciplinares, que tem sido uma tônica. Mulheres vítimas que são juízas, mulheres vítimas que são promotoras, mulheres vítimas que são policiais, né? Então, ele vai lá no órgão correcional dela e diz, na ouvidoria, na corregedoria, vai lá e diz, ela está cometendo um crime, olha só, me acusando injustamente, e ela é uma péssima mãe, ela abandonou a criança, isso. E ela vai lá ter o trabalho de responder no órgão correcional, né? Então, é disso que a gente está falando, de assédio processual, de violência processual, que é uma forma de perseguição, é uma forma de não deixar essa mulher em paz. E olha só, como essa violência ela é danosa, porque essa violência processual, ou perseguição processual, ela usa os meios legais. É diferente de perseguir, a mulher vai lá para aqui tem uma praia muito famosa, praia de Pipa, aí ela bota no Instagram, vai para Pipa, ele corre lá, chega em Pipa. Ele vai no colégio que ela estuda, ele vai no trabalho dela, passa na frente da casa da mãe dela. Então, isso é fácil. Ou a perseguição também pelas redes sociais, é fácil perceber como ilícito. Mas a violência processual ou a perseguição processual, essa precisa de um olhar atento dos atores da rede de proteção e do sistema de justiça e de segurança pública, porque ele usa os meios legais. Aqui eu já consegui, em medida protetiva, determinar que ele parasse de mandar notificações extrajudiciais para ela, parar de perseguir processualmente, com tantos processos na justiça, com tantas ações, revolvendo todo o arcabouço, às vezes, de uma ação que já tramitou, rever detalhes como uma forma de perseguir processualmente. Né? E isso também é crime, né? Está classificado como crime do 147. É crime de perseguição. Perseguir, tirar sua esfera de liberdade, sua paz, né? Causar um dano emocional, né? Para essa mulher. A gente já tem julgados nesse sentido, né? Esse eu achei muito interessante, em 2023, do ministro Rogério Schietti,
Ele diz assim, a sucessiva interposição de recursos que sabidamente não tem o condão de influenciar no resultado do feito, configura o caráter manifestamente protelatório da atuação defensiva. O abuso do direito de recorrer vai de encontro à economia processual, que há de nortear todos os sujeitos processuais, notadamente em um quadro de hiperjudicialização dos conflitos, abarrotar os caninhos dos tribunais. Isso aqui não foi caso de violência doméstica, né? Agora, aqui, aqui foi um julgado do TJ, do Distrito Federal, do ano passado também, que diz o seguinte: entende-se como violência psicológica à mulher qualquer conduta que lhe cause dano emocional, diminuição da autoestima, ou lhe prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar e controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Aí vai falar a lei, né? Aí diz, remessa dos autos ao Ministério Público, não é criminalização indireta, nem intimidação ao exercício do direito ao acesso à justiça, mas indispensável proteção jurídica à pessoa perseguida, evitando-se que o abuso do direito de ação, com argumentação manifestamente pretextuosa, seja causa de pedir de processos judiciais repetitivos e temerários, o que pode caracterizar, em tese, crime de perseguição e violência psicológica contra a mulher, sem prejuízo de outra classificação penal a ser dada privativamente pelo Ministério Público, evidenciado que o autor procedeu de modo temerário durante o trâmite processual, o que se repete em diversos processos em curso nesse tribunal, com o manifesto assédio processual contra a parte contrária, mulher, é cabível a aplicação da multa, né, que é a multa de litigância de má-fé. Mas muito mais do que a multa de litigante de má-fé são as providências que o juiz deve tomar, adotar, né, determinar, advertir, que a pessoa pare, né, de praticar essa conduta. Doutora Érica, desculpa, eu não queria interromper a doutora, mas se a doutora, que a gente tem as outras palestras, então eu vou lhe dar mais 10 minutos, tá? No máximo. Eu já ia partindo para o final, porque eu tinha falado aqui de cada um. Obrigada, doutora. Mas eu já estava falando aqui, né, para o finalzinho, né, como esses processos, eles têm uma relação com a violência doméstica, né? Aqui eu trouxe algumas notícias. Marido mandou matar a esposa para não dividir os bens. Então, a gente não deve subestimar um processo de família e um processo do Juizado Especial Criminal como forma de perseguição. Encomendou a morte de empresária para ficar com os bens, o caso do goleiro Bruno, para não dar a pensão, né? Então, assim, a gente não deve subestimar esse processo, o potencial que eles têm de perseguir, de causar dano e de realmente potencializar, né, essa violência. Aqui eu falaria um pouco sobre cada um dos processos, mas a gente vai ficar para uma outra oportunidade, né? Eu tenho essa frase aqui que eu gosto muito de explorar, né? Marido ruim, bom pai, né? Na verdade, não existe isso. O cara que comete violência contra a mulher dentro de casa, ele não pode ser caracterizado como a figura de um pai exemplar, né? Que expõe essa violência para os filhos e também causa dano. Fala aqui terminando, sobre falar a criança, né? Essa criança nesse processo, a criança e o adolescente, ele ser ouvido, o direito de ser ouvido, o direito e o dever, ele precisa também se expressar, se colocar. E fala um pouco sobre a alienação parental, que é uma discussão atual, né? Só para terminar, era bem longa, a lei Henri Borel, que a gente também falaria. E, enfim, é isso. Eu queria terminar com essa fala do Carl Jung, né? Que ele diz assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Que a gente consiga entender, né, a situação de violência dessa mulher, ouvir o que ela tem para dizer, dar ouvidos, olhar no olho dela, pegar na mão dela, sabe? Ficar ali inteiro para ouvir, para se importar com aquela situação de violência, porque não é possível mais atender uma mulher que ela diz assim:
Eu fui lá fazer audiência, disseram que não é, eu fui falar do divórcio, disseram que não era lá. Não, o divórcio não é aqui, não. Aqui é o juizado da violência. Você vai lá para a vara de família. Aí vai lá na vara de família e diz: quando ele foi deixar o menino, ele me xingou. Ah, não é aqui, não. É lá no juizado. E essa mulher fica batendo e não sabe o que dizer e onde dizer. Que ela receba as informações, que ela receba o acolhimento, que a gente realmente perceba, né, como essa violência é danosa, como essa violência traz danos irreparáveis, né, danos irreparáveis. Uma mulher devastada, uma mulher que sofre violência, é uma mulher que o tempo vai passar e ela vai conseguir reconstruir a vida dela, porque dentro dela tem a força para ela sair dessa violência. E a gente só precisa ajudar. Ela tem essa força, nela mesma, ela tem a força para conseguir virar a página. Mas a gente precisa perceber que, enquanto ela não saiu, é nosso dever do sistema de justiça, né, contribuir, né, para que crianças, adolescentes e mulheres vivam, né, numa situação sem violência. Então, eu fico aqui com o artigo 3º da Convenção de Belém do Pará. Toda mulher tem o direito a ser livre de violência, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Então, muito obrigada pela fala. E desculpa se eu passei um pouco. Imagina, nós aqui ficamos aqui curiosos, né, e ansiosos por esperar. Então, já vamos ficar aqui registrada o nosso pleito de mais, em outra oportunidade, quem sabe, ouvir a doutora Érica, porque vimos ali que tem muito conteúdo ainda a ser aprofundado e explicado por ela. Obrigada, doutora Érica. Nós vamos continuar.